possível pode acontecer. Vertical FM. Vertical. Diariamente, de segunda a sexta, Revista Vertical. O nosso encontro é aqui, com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, informações, dicas, interação e a sua participação. No ar, Revista Vertical, com Fabiano Felipe. Olá para você ligado aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. A gente está começando o programa de hoje, dizer que é um prazer estar aqui com você, né? De norte a sul, de leste a oeste. Você que está pertinho, você que está um pouco mais distante, talvez geograficamente, mas estamos conectados através da Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Programação 24 horas por dia no ar. O Revista Vertical também com conteúdos praticamente diários para você. Você segue a gente nas redes sociais, @Rede Vertical Oficial. Também acompanha aí através dos nossos canais no YouTube, youtube.com/Rede Vertical Oficial. Estamos com o nosso site também, o redevertical.com, onde você acompanha tanto no formato áudio quanto no formato vídeo, informações, notícias, conteúdos, novidades. Você fica sabendo aqui sempre em primeira mão, tá bom? Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre missão. E é uma questão muito, muito interessante, porque nós vamos abordar aqui sobre o chamado missionário. É para alguns ou para todos? É uma pergunta para alguns e para outros chega a se tornar quase que um dilema, né? Em algum momento da sua caminhada de vida, de fé e cristã, você vai se perguntar, né? Será que o chamado missionário é para mim ou é para os outros apenas? Para conversar com a gente e falar sobre essa temática, essa abordagem, dizer que é um prazer, nós recebemos aqui nos estúdios da Rede Vertical o pastor Juliano Pacífico Abreu, ele que é líder da Save, base missionária em São Francisco do Sul, e também é o coordenador para o norte catarinense do curso Perspectivas Brasil, justamente abordando essa questão dessa visão, né, e desse envolvimento missionário. Isso aqui é um prazer, pastor Juliano, bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente para esse bate-papo, para essa conversa. Olá, graças e paz a todos. Para mim também é um prazer poder estar aqui para falar um pouco desse assunto tão importante e relevante para a igreja nos dias de hoje. Que você possa ser muito abençoado por esse tema, em nome de Jesus. Ok, e você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, o 479-8482-5000, repetindo, 479-8482-5000, é a Rede Vertical com você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo bem para a sua vida. Eu sou o Fabiano Felipe e vou com você na conversa de hoje aqui com o pastor Juliano Pacífico Abreu. Pastor Juliano, a pergunta que não quer calar é essa. Afinal de contas, o chamado missionário, ele é para alguns ou para todos? Como é que o senhor vê essa colocação? Então, biblicamente falando, a gente precisa conhecer todo o contexto bíblico para poder responder essa questão. Eu gosto bastante de falar primeiro da etimologia da palavra missão. A missão, na verdade, quando a gente fala sobre missão, é alguém que foi incumbido de uma tarefa, ganhou um propósito para cumprir uma missão. E essa pessoa que recebeu essa missão, hoje no contexto cristão, nós falamos que ele é um missionário. Então é alguém que ganhou um propósito, que foi incumbido de cumprir uma tarefa em algum lugar. Então, de verdade, de fato, um missionário é alguém que recebeu essa missão, esse propósito, né? Da parte de Deus para cumprir essa função. De forma simples de forma simples pela etimologia da palavra é essa, alguém que foi comissionado, recebeu um encargo. Agora, quando nós olhamos da forma bíblica, começando em Gênesis, que eu gosto bastante de usar esse exemplo, porque tudo começa em Gênesis. A Bíblia ela é completa, ela é perfeita na sua explicação. Quando o Senhor cria o homem,
em Gênesis capítulo 1 e 2, as menções, mas ele dá uma ordem para o homem, ele diz assim, eu quero cultivar a terra, eu vou mandar a chuva sobre a terra, né, aquela chuva serôdia sobre a terra, mas eu preciso que alguém cultive a terra. E aí Deus cria o homem. Qual é a função do homem? Cultivar a terra. Homem, a palavra homem vem de humus, né, de terra, tirado da terra. Cultivar, a palavra criar uma cultura, criar, cultuar. A palavra cultivar tem esse duplo sentido de cultura, de culto, que é muito importante. Então o homem vem com a função de criar uma cultura, de cultuar o Senhor através da obediência à função que Deus deu para ele. Quando o homem decide não mais cultivar a terra, não mais criar uma cultura pela sua desobediência, e é interessante dizer que toda a criação, quando estava ali obedecendo a ordem de Deus, né, o sol ilumine, a lua ilumine, os luminares, os pássaros, os peixes, as plantas que cresciam, todos estavam obedecendo a ordem de Deus, ou seja, glorificando o nome de Deus através da obediência da sua função. Uau. Quando o homem decide não cultivar mais a terra, não criar uma cultura sobre a terra, automaticamente o homem perde a sua função de glorificar a Deus. Eu até gosto de usar o exemplo que alguns teólogos dizem que quando o homem peca, o R6 Pro fala sobre isso, que quando o homem peca, o homem é destituído da sua glória, o que cobria a nudez do homem era a glória de Deus. Como Romanos diz, né, o homem foi destituído da sua glória. Ou seja, quando o homem se pega, que está nu, foi após o pecado. Então a glória de Deus se retira dele e ele percebe a sua nudez. E aí o Sproul vai falar até que causa aquele estranhamento, né, do homem com a mulher, eles já se cobrem, já sentem quebrada ali já a questão do homem ter uma certa resistência com outra pessoa, cria aquela primeiro impacto da quebra do propósito de Deus, foi a guerra contra o outro, né, o se esconder, se proteger um do outro. Então o homem perde a glória quando para de cumprir o seu chamado, que era cultivar a terra. Então, de forma bem simples, o homem deixa de cumprir a ordem de Deus, e toda a criação até hoje continua obedecendo a ordem de Deus. Ou seja, pastor Juliano, a gente percebe que a natureza, ela continua agindo de acordo com o propósito original, ela se mantém aquilo a que foi originalmente criado. No entanto, a gente percebe que o homem ele acabou fazendo uma escolha. É o que a gente chamaria de a questão própria do livre-arbítrio. A gente tem essa, de uma forma muito explicada, né, muito clara, né? E, enfim, de que maneira isso acaba influenciando no projeto original de Deus em relação ao homem e acaba influenciando aí também na questão da sua missão, né, do seu propósito original, para o qual o homem e a mulher foram criados. Sim, como a gente falou em Romanos capítulo 1, é muito claro dizendo que o homem se torna indesculpável, a humanidade se torna indesculpável porque a própria natureza testifica, a criação testifica que há um Criador. Então o homem, quando ele perde a sua função, ele deixa de glorificar a Deus, porque toda a criação, a função da criação unicamente é glorificar a Deus. Tudo está debaixo da autoridade e do governo de Deus. Quando o homem decide não obedecer, há uma quebra de princípio, Deus não é glorificado. Até eu gosto também de usar o exemplo, porque quando o pecado entra no mundo, Deus dá uma ordem muito clara para o homem. Muito clara. O homem governando sobre o jardim, governando sobre a mulher, sua auxiliadora, e os dois governando sobre toda a criação. E Satanás, né, sempre copia o propósito de Deus e inverte a sua missão, inverte os seus princípios. Ele vem pela serpente, que era a criação, que era algo que eles deveriam dominar, vem sobre a serpente, da serpente para a mulher e da mulher para o homem. Se percebe realmente essa inversão
assim, radical dos valores dessa hierarquia original, né? Ou seja, o eterno Deus, né? O homem, a criação, a mulher e a natureza. Sim. E aí você percebe a serpente literalmente influenciando a mulher, que acaba influenciando o homem, que tenta ainda barganhar com Deus, né? Ele tenta argumentar. Sim. É incrível isso. É incrível. Essa tentativa histórica de desconstrução dessa cadeia hierárquica. E interessante que quando Deus fala com Adão, até que o pecado, até que tudo se consuma em Adão, Deus não dá a sentença. Ele precisa reconhecer. Isso, Adão precisa reconhecer, porque o governo o sacerdócio estava sobre Adão. Então quem deveria reconhecer e remir o pecado e falar e confessar era Adão. Por isso que Romanos 10 fala da confissão de boca. Certo. Se crer e confessar com sua boca, é um testemunho público. E você vê a graça e o amor de Deus esperando a sua criação confessar para o Criador o que tinha feito. Enquanto Adão não falou, nada aconteceu. Mas quando Adão não reconhece e empurra a culpa para Eva, Deus dá a sentença para os três. Né? E termina com a serpente, né? Que aí é onde nós entramos na missão de Deus. Quando Deus, já em Gênesis 3,15 fala: eu porei inimizade entre você e a mulher, e desta mulher que você fez o pecado entrar no mundo, ele fala para a serpente, sairá aquele homem, né, que eles ainda não, que é o proto-evangelho, que a gente fala que é a primeira menção do evangelho, sairá aquele que vai te ferir a cabeça. Então você começa a perceber que Deus é dono da história. Você começa a perceber que de Gênesis a Apocalipse, a história começa com Deus sendo glorificado, Deus citando Jesus em Gênesis 1, né, façamos, ou o verbo que estava com Deus, o verbo que disse o haja, e ele termina com o próprio Cristo retornando à terra para governar e ser glorificado por toda a humanidade. Então Deus é o dono da história, Deus é o dono da missão, e em Gênesis 3,15 ele cita Jesus, que é as boas novas, Jesus, né? A palavra Jesus, Yeshua, aquele que salva, né? O Cristo ungido. Então ele dá uma primeira menção de que sairá um Salvador. Então Deus é dono da história, Deus é dono da missão, e essa missão vai perpassando todo o Antigo Testamento, embora Isaías vai falar muito mais do que isso, que é o profeta que mais cita Jesus. Daniel também vai falar um pouco mais, Isaías é que profetiza 700 anos antes da vinda de Jesus, então é muito falado, mas vai percorrendo toda a história, e elas, né, os autores não se contradizem ali, né, há muito alinhamento dos autores, embora fossem contextos, anos diferentes, os autores bíblicos não se perdem. Vivendo em períodos completamente distintos, e muitos dos quais talvez até sem um conhecimento profundo e detalhado do outro. Isso mesmo. Né, acaba trazendo aí uma informação que se conecta. Sim. Ou seja, em nenhum momento ela se contradiz. Nunca se contradiz. E qualquer ponto de divergência você tem que ir no original para ver, porque possivelmente em algum momento da tradução, né, se perdeu, mas no projeto original é tudo perfeito e excelente. A conexão, né, cabo fibra ótica com o céu. Sim, começa, né, falando da Trindade sendo dita em Gênesis 1, da glória de Deus sendo declarada naquele lugar, e termina com a própria glória de Deus descendo dos céus. E ele fala que agora ele é o próprio templo, ele habitará com vocês para sempre. E essa história de Deus sempre procurando o homem, sempre se colocando à disposição, sempre não é nunca o homem que se aproxima de Deus, mas é sempre Deus que se aproxima do homem, né? A palavra diz, né, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é sempre Deus se aproximando do homem por graça e misericórdia e bondade. Então, a história da missão de Deus, que a missão é de Deus, a missão pertence a Deus, ela nunca se perdeu. E nós temos que ter um olhar agora crítico e um olhar atencioso para perceber aonde essa história está nesse momento. Como a gente falou aqui sobre a glória de Deus, né? A função máxima, o breve catecismo de Westminster fala sobre isso, né? Que o fim principal do homem é glorificar a Deus.
Isso foi definido no século XVII e a definição veio a partir da própria Escritura, que trazia esse testemunho, que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Romanos 11:36 vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isaías 60:21 diz: então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. É sempre sobre a glória dele. Uau, uau, uau. Gente, conversando aqui hoje com o pastor Juliano Pacífico Abreu, ele que é líder da Save Base Missionária em São Francisco do Sul e também coordenador do curso Perspectivas no norte de Santa Catarina. Falando aqui sobre o tema que a gente escolheu para essa conversa foi: o chamado missionário é para alguns ou para todos? E é essa construção que nós estamos fazendo, né, buscando aí, inclusive nos originais, nos radicais, para que a gente possa chegar à compreensão dessa nossa abordagem. O que acontece? A gente percebe de que praticamente tudo se manteve dentro do seu acordo original, do propósito original, da missão original. Vamos trazer esse termo para a conversa aqui, né? Agora, quando o homem faz a escolha por não cumprir, por não manter, por não cultuar, por não cultivar, que são radicais e são palavras quase que homônimas, muito próximas também. De que maneira isso afeta, né, o propósito original do Criador? É interessante isso, porque eu gosto muito de usar esse termo, dizer assim, que Deus ele não perde o controle da história. Deus é soberano, ele é onisciente, onipotente, Deus nunca perdeu o seu controle. Mesmo em meio à pandemia, que foi muito falado, né? Será que Deus perdeu o controle da história? Deus nunca perdeu esse controle. Deus nunca deixou de fazer. A gente pensa que Deus perde o controle, mas Deus nunca perdeu. Deus, na sua soberania, como eu falei aqui lá no proto-evangelho de Gênesis 3:15, ele sempre falou do que ele iria fazer. Isso afetou, sim, em uma parte da história. Aparentemente, Deus falhou. Aparentemente, mas Deus não falhou. Porque quando Deus fala do próprio Jesus, já em Gênesis 3:15, é lógico que hoje a gente consegue olhar as Escrituras de forma completa. Então, para nós é muito mais fácil fazer uma avaliação da história a partir de todo o pano de fundo completo. Acompanhando toda essa linha do tempo, a narrativa no seu do início, ou seja, desde antes da criação, a gente já consegue ter esse panorama e vislumbrar, inclusive, as questões futuras, né? Através das profecias aí, tanto de Isaías, Daniel e próprio João no Apocalipse, traz muita coisa sobre o que há de vir. Mas a gente já tem muita informação, muita coisa que aconteceu. A checagem das profecias, a gente percebe isso, né? Ou seja, mesmo no caos, Deus sempre mantém o controle de todas as coisas. E uma coisa que às vezes as pessoas costumam fazer uma confusão tão grande. As pessoas tendem a se chegar a Deus através da oração ou de uma queixa, de uma reclamação. Deus, meu problema é tão grande, o diabo está me perseguindo, o inimigo está me atacando. E aí, como se fosse, Deus, essa guerra é tua. Ou seja, na verdade, não existe ação nem dos anjos caídos, né, contra o eterno, porque não há essa briga do bem contra o mal. Há uma tentativa, assim como a gente percebe lá na história que tu trouxe aqui, da criação, quando a serpente veio para corromper essa cultura do céu, corromper esses princípios, corrompendo a mulher, obviamente o homem, a natureza humana. Mas em nenhum momento isso afeta a glória ou diminui a santidade do eterno. Né? E a gente percebe que a guerra é do mal contra a humanidade. É destruir esta imagem e esta semelhança. Lá foi, ou seja, a partir do Éden, a desconstrução
ao longo da história se percebe. Isso, como uma frase que eu achei tremenda que diz assim: Deus não tem adversário, Deus tem inimigos. Exato. Que adversário supõe-se uma queda de braço, né? Supõe-se que ele pode ser vencido. Essa frase eu ouvi do pastor Fábio, me fugiu agora dele o seu sobrenome, mas numa conversa que ele teve num podcast que eu assisti, e no livro dele sobre batalha espiritual, e ele falava sobre isso, que Deus não tem adversário, Deus tem inimigo, porque adversário supõe-se que ele pode ser vencido, e Deus não pode ser vencido. Então Deus nunca perde o seu controle da história, isso é tremendo. E quando você pensa, se ele é o dono da missão, que ele é o dono da missão, qual é o propósito? Exatamente. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é ser glorificado em toda a terra. Deus ama as nações, Deus ama a sua criação. A função de Deus é ser glorificado em todas as nações. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus diz: para a minha glória. Exatamente. O texto que diz que ele fez a terra e tudo para a glória dele. Para a glória dele. Ou seja, não precisava fazer, mas ele fez. Mas ele fez. E ele fez para isso, né? Ou seja, para a honra e a glória dele. Por isso que ele diz que a minha honra e a minha glória eu não divido com ninguém. Até vou citar esse texto depois, né? Eu acho tremendo porque, dando um salto aqui de Gênesis para João, certo. Quando a gente fala da missão, isso é a missão de Deus, porque nós temos 4 missões interessantes. Temos a missão de Deus, aliás, temos a missão de Deus, a missão de Jesus, a missão do Espírito e a missão da igreja. Né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos nessa construção, então. Na missão de Deus, a missão de Deus é ser glorificado. E João capítulo 12, versículo 27, o próprio Jesus, agora falando com o Pai, diz assim: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito, e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorificarei mais uma vez. E aí João 17, que é um texto que eu acho fascinante, porque João 17 aponta para nós, quando Jesus ora, tem uma oração, primeiro a gente divide ali o capítulo 1, versículo 1 até o 5, é uma oração de Jesus com o Pai, depois é uma oração de Jesus para os discípulos, e depois de Jesus dos discípulos, e a partir dos que viriam a partir dos discípulos, que seremos nós. Né? Ele fala assim: Deus, abençoa os que virão depois dos discípulos, deles no caso. Então eu acho tremendo porque Jesus já revela uma intercessão por nós ali. E ele fala assim: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe outorgasse autoridade sobre toda a carne, e para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. E agora é interessante, porque ele fala que eu te glorifiquei na terra. Como que ele glorificou o nome do Pai na terra? Finalizando a obra que me entregaste para realizar. Ou seja, cumprindo a missão e o propósito para o qual ele foi enviado à Terra, pelo qual ele veio. Então isso aponta para Adão. Lembra que a gente falou de Adão? Do cultivar a terra, criar uma cultura. Então, quando Adão cultivava, que a palavra cultivar é culto, cultivar, cultura. Quando Adão cultivava, Adão glorificava, porque Adão cumpria a obra que Deus colocou na sua mão. Quando Adão decide não obedecer, ele não glorifica. E Jesus fala assim, porque a gente chama de Jesus de segundo Adão, né? É o homem perfeito. Então ele fala: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos. Então, é muito simples. A grande missão de Deus é glorificar a si mesmo. Então você vê Jesus apontando para essa glória. Exatamente. A missão do Pai é ser glorificado. E como que o Pai foi glorificado? Através do Filho. Do Filho. E tem um texto também que diz que e ele não usurpou ser chamado filho
de Deus. Em todo o ministério terreno, a gente percebe Yeshua, Jesus, o Messias, apontando para o Pai. Isso. Ou seja, por quê? Porque o projeto original é esse. Né? É a Sim. glória, ele próprio reconhece e adora o Pai. Sim, a Trindade conversa, né? Porque Jesus aponta para Deus, Deus aponta para Jesus, Jesus aponta para o Espírito, e o Espírito aponta para Jesus, e os três se convergem, eles conversam nessa glória. Tem uma frase que eu não lembro se é o autor, mas assim, Deus revela a sua glória às nações para receber a glória das nações. A frase de John Piper é uma frase interessantíssima, e ela no livro dele, Alegrem-se os Povos, uma frase que eu li há alguns anos atrás, acho que há uns 5 anos atrás, e trouxe muita revelação a respeito do propósito e da missão de Deus. Só existe missão porque não há adoração. Ou seja, alguns vão dizer, no dia que ele voltar, a missão vai terminar, mas a adoração não. Então a missão, ela só existe porque Deus não está sendo glorificado em toda a terra. Porque Deus é glorificado, a gente fala 24 horas por dia, 7 dias a semana, mas na verdade não existe isso. Existe eternidade, que é fora do tempo. Certo. Deus está fora do tempo. Então Deus está sendo adorado fora do tempo que nós temos aqui na Terra, que é delimitado. Tanto que a humanidade utiliza muito essa questão das 24 horas, ou seja, 60 minutos, 60 segundos, semana, mês, ano. Nós temos dentro da cultura hebraica, utiliza-se muito o ciclo de 7, né? De 7 em 7 anos, ou seja, a completude não é um ano. Não. São a cada ciclo de 7 anos. Assim como a semana com o seu ciclo de 7 dias. Sim. E ao 7º dia descansou, enfim. Todo esse princípio. E já quando se passa a elevar para uma questão maior já do eterno, a gente percebe para uma referência humana, né? Utiliza-se o termo de eternidade em eternidade. Alguns especialistas dizem que cada eternidade representa 1000 anos. Ou seja, é como se fossem ciclos de 1000 em 1000. E a cada 1000 anos para o ser humano é como se fosse um dia para Deus. Sim. Então a gente percebe essa divergência da concepção de tempo no espaço. Sim. Deus é glorificado em todo o tempo. Então essa frase do Piper que diz que só existe missão porque não há adoração, ele resume a missão de Deus, que é ser glorificado em todo o tempo. Deus busca a glória das nações, e você vai ler isso em todo o tempo com o povo de Israel. Quando Deus dá uma ordem para Abraão, para Moisés, o foco sempre foi que ele fosse glorificado. Tem um texto de Isaías 49:8, depois a gente vai ler um próximo que dá, acho tremendo quando Moisés fala, mas fala certo. Assim: por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira, por amor de meu louvor, e eu a contive para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outro Deus, a outra pessoa. Isaías 48, 9 e 11. Né? Abacuque 2,14 diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E aí ele vai citando outros textos, e eu gosto de citar esse texto de Êxodo 33, 15 e 16, quando Moisés conversa com Deus. Ele fala assim: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? E aí essa frase é tremenda: quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, o que Deus estava apontando? Que existiria um povo separado por Deus, que Deus estava formando uma nação, um povo que refletiria a glória de Deus. E você vê isso em toda a história com José, você vê isso com Daniel,
né? Quando Deus vai em Ezequiel, quando o povo decide deixar de adorar o Senhor, Jeremias, Deus vai sempre tendo esse diálogo, vocês não podem adorar outros deuses. E aí tem os diálogos dos profetas com o próprio José, com o próprio Daniel, com Nabucodonosor, dizendo: o teu Deus, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Por quê? Uau. Todos os povos devem adorar o Deus de Daniel. Deus está apontando para um lugar, ele quer ser adorado por todos. Essa é a grande missão da humanidade e talvez a grande missão do próprio Eterno, né? Porque isso. A gente percebe como que se fosse, alguns chamariam, alguns utilizam o termo plano B, né, para dizer esse processo de salvação, a vinda de Yeshua, a morte, o Cordeiro, enfim, mas tudo isso visa restabelecer o projeto original, não é um plano B. Não. Ou seja, é reconectar pelas vias regulares. Sim. Porque ele poderia simplesmente, no instalar de dedos, dizer assim: não, volta, esquece. Reseta Sim. essa parte, apaga, vamos editar, vamos começar novamente. Sim. Inclusive a gente fez algumas tentativas aqui no programa, o pessoal não sabe, mas se nós Sim. fôssemos mostrar o making off, né, e a correria que foi, Sim. né, para que a gente pudesse estar gerando esse conteúdo. Sim. Né, e o Eterno, ele vem e ajusta, e mesmo aquilo que parecia estar indo para uma destruição, ele consegue transformar isso não Sim. em destruição, mas em redenção. E aí vem o plano da salvação, né? com o Cordeiro que vem e está aí, né? Até o ponto em que se restabelecerá, né, o propósito original. E aí, tecnicamente, a missão encerra, mas a adoração plena e absoluta da humanidade, né? Ou seja, na eternidade, louvando e adorando ao Eterno sempre eternamente. Sim, no final da história, como a gente falou aqui, o fim máximo de toda a história é a adoração. Exatamente. A glória de Deus. Deus deseja, Salmo 67, de 1 a 7, para os teólogos que a gente acompanha, que falam da missão, que defendem a glorificação de Deus, usam muito, se apoiam nesse texto, dizendo que a definição de Salmo 67, de 1 a 7, é a definição do que Deus deseja. E diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Olha que interessante. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Uau, aí tem a ideia da imagem e semelhança, né, como Paulo fala em Coríntios, que hoje a gente vê apenas como reflexo, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Então esse é um texto que muitos missiólogos vão dizer assim, que estudam missiologia, vão apoiar para dizer que o fim máximo da missão de Deus é que ele seja glorificado em toda a terra. E para apoiar um pouco mais esse texto, lá no final da história, Apocalipse 7, 9 e 10, o desejo que Deus tem por nações, se você ler agora, como a gente leu, acompanhar Salmo 67, de 1 a 7, as citações constantes de povos, confins da terra e os povos, Apocalipse 7, 9 a 10 vai dar esse contexto final da história, dizendo: depois disso olhei, é uma visão profética de João, lógico, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, mais uma vez multidão, povos, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Ou seja, uma multidão de tribos, povos e línguas diante de Deus, adorando ao Senhor no fim da história. Então o fim máximo
de Deus é a sua adoração de toda a sua criação. A gente conversando aqui com o pastor Juliano Pacífico Abreu, ele que é líder da Save Base Missionária em São Francisco do Sul e também coordenador para o Norte Catarinense do curso Perspectivas Brasil. Estamos falando aqui justamente sobre o chamado missionário. É para alguns ou para todos? E é isso que nós estamos discorrendo, já abordamos inclusive aqui a missão de Deus, né? Falamos já da missão de Jesus. Sim. Né? E agora nós temos mais 2 missões para falar. A missão do Espírito, né? do Rua HaKodesh. Sim. E para finalizar e concluir, nós temos então a missão do homem. Sim. Vamos a essa terceira missão então, pastor Juliano? Sim, eu gosto de citar a frase, né, do David Livingstone, que fala: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Se Deus fez do filho dele um missionário, porque Deus não faria com a gente a mesma coisa? Jesus cumpriu sua missão, como a palavra diz. Sim. Em que ele glorificou o nome do Pai na terra, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então Jesus cumpriu, Deus quer ser glorificado, e ele ainda está em missão, e através do Filho ele fez isso. Porque a missão do Filho era justamente a pregoar, trazer a mensagem, ou seja, a redenção, né? A redenção para a humanidade caída. Isso. Né? A queda que entrou no mundo através do primeiro Adão. Sim. Agora com o segundo Adão, né, nós temos aí a redenção, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus tem essa função de redimir um povo para o próprio Pai, né, um povo para si e para o Pai. E ele fez isso em João 17, a gente já leu aqui. Isso ele já fez, mas a missão também de Jesus é a missão de edificar a sua igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 14 e 20, que é um dos textos mais lindos que eu gosto de citar. Vamos lá. Quase que constantemente ele existe antes de tudo. Certo. Tudo que há. E nele todas as coisas subsistem. No 18 fala assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em tudo, absolutamente tudo, tenha a supremacia. Então a missão de Deus, do Filho, é também glorificar o Pai, mas também de edificar a sua igreja. Quando Jesus... E eu gosto de falar porque a gente, quando lê o texto, precisa perguntar isso para o texto. Não existia igreja, a palavra eclésia, né? Congregação, assembleia. Não existia esses chamados, né? E alguns vão dizer, mas a palavra igreja até, a gente brinca muito, chamados para fora. Uns dizem assim, mas para fora, para ir para a missão ou para fora do mundo, né? Então o termo em si diz para fora do mundo, né? Como a gente sai do mundo. Eu gosto de usar o texto que quando os discípulos são chamados lixo do mundo, esse termo é pesado para nós. E um dia eu estava em casa, e o que significa lixo do mundo? O que o mundo não pode mais usar. Uau. Então algo pejorativo para o mundo. Poxa, chamaram eles de lixo do mundo? Não é bom? Porque o mundo eles não têm mais utilidade para o mundo. Então, se alguém chamar você de lixo do mundo, fique feliz, porque você não tem mais utilidade para o mundo. Você agora é do reino de Deus. Então, vocês foram tirados do mundo. Então, quando Jesus inaugura esse templo da igreja, né, quando começa esse tempo novo essa inauguração de Atos, lá em Atos capítulo 1, e aí a gente podia decorrer aqui outro tema, mas... sim, aí nós vamos entrar em outra vertente. A inauguração da igreja foi ali, né? A gente pode dizer que foi um pouco antes com os discípulos, pode ser que foi em Atos capítulo 1, enfim. A gente vai poder falar de várias coisas aqui, mas quando a igreja começa, e ela vai começar com essa missão com os 12, que está lá em Mateus capítulo 28, 18, que fala que é o texto clássico e áureo da missão, né? A gente já sabe disso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Perceba que, mais uma vez, a gente está no Novo Testamento e a palavra nações e povos estão surgindo novamente. Então, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, vírgula, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, e isso é a missão da igreja. A missão da igreja. A missão da igreja. Eu acho interessante que, como nós estamos falando em tempos de pandemia, e eu sei que muitos de vocês podem estar pensando se é o fim dos tempos ou não é o fim dos tempos, se a volta está iminente. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, mas o que vai te apoiar bastante nisso e vai te fazer entender é que Mateus, capítulo 24, 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24 é o texto que vai apoiar, vai dar para nós ali o sermão completo do fim dos tempos. Então é um texto que todos nós vamos usar para nos basearmos em guerras, rumores de guerra, dores de parto. Jesus dá essa palavra e a gente se baseia por essa palavra. Então Romanos 10, 14, para juntar um pouco sobre a missão de Deus, para a gente não perder essa linha, ele vai dizer o quê? Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Então perceba uma coisa interessante, ele está dizendo em Mateus 24 que este evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações e então virá o fim. Mas ele vai dizer que como que as pessoas vão ouvir esse evangelho se não há quem pregue? Mateus 9:37 vai dizer: então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nesses 4 versículos a gente consegue fazer aqui um misto de entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos um mandato de Deus. Eu gosto de dizer assim: Jesus disse para os discípulos, vão e façam. Eu gosto de usar assim, pastor, mas como é que faz? Eu sei fazer discípulo? Eu consigo cumprir essa missão? Eu vou te falar uma coisa bem interessante. Se você é contratado para jogar futebol num time, você foi contratado, você agora, o seu desejo era ser jogador, você se tornou jogador de futebol. Você desejou, um dia alguém passou na rua, viu você jogando, vem ser jogador, você aceitou o convite e você entrou no clube. Você está no campo e o técnico diz assim, você tem que fazer gol. E você fala assim, eu não quero fazer gol. Mas você está no campo, você tem que fazer, é parte da sua função fazer o gol. É atribuição. É uma atribuição. Se você disser, eu não quero fazer gol, você decidir não obedecer a tática do time, você não presta, você tem que sair do time. O mandato de Deus de fazer discípulos está atribuído. Quando você decide andar com Jesus, você se converte, você ouve o evangelho, você é batizado. Você está aqui nesse combo aqui, porque você vai ouvir o evangelho. Você é imbuído desse compromisso, dessa missão. É a palavra mandato e mandamento. Desta comissão, né? Exatamente. Porque mandato é algo que eu preciso cumprir. Mandamento eu posso escolher se eu quero não cumprir ou não, sofrendo as consequências. Não. Então esse mandato de Deus ele já está dentro do pacote completo. Você precisa fazer discípulo. Exato. E esse fazer discípulo aqui diz, né? Você recebeu essa autoridade de Deus. Ele fala assim, até tem um texto em Marcos que diz, vão falando no caminho, vão fazendo discípulos, vão pregando no caminho. Então vão e façam discípulos. Discípulos são seguidores de todas as nações. E aqui também abre um parênteses. As pessoas falam assim, mas é importante a gente pregar para o bairro, mas assim, entenda uma coisa, a gente não pode fugir para os extremos. Por exemplo, o bairro é importante. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O bairro é importante. Mas você precisa entender que Deus ama as nações. O coração de Deus, biblicamente, ele anseia as nações. Então, o bairro é importante, o estado, a cidade é importante. Ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém é sua cidade, Samaria é seu estado, né? Aliás, Judéia é seu estado. Jerusalém, Judéia, Samaria, a sua nação. Confins da terra, outras nações. Deus abrangeu tudo ali. Então, mas não vou pregar, como eu já ouvi, né? Mas para a África, para quê? Tem meu bairro. Entenda que tanto a África,
tanto o Oriente Médio quanto o seu bairro para Deus é importante. Os dois são importantes. Ou seja, ninguém é mais ou menos importante. Não. Deus ama as nações. Uhum. Deus ama os povos. Até a palavra etnias, né? Deus, quando fala que Deus amou o mundo, é no pleno. No né? pleno. Não é seletivo. Deus amou mais o Juliano, amou mais o Pedro, a Isabela, o Antônio, não. Ele amou o mundo. Isso. Agora, as pessoas têm o direito de aceitar ou não, né? A salvação, esse plano salvífico, enfim, qual o termo que se utilize. E essa palavra que a gente fala no grego diz aqui é pantat etne, né? Vai dizer pantat etne, talvez não pronuncie corretamente, mas a ideia de etnias também não acho isso uma definição tremenda da missão. A etnia ou povos não tem a ver apenas também com outras etnias de povos de missão transcultural. Por exemplo, ciganos é uma etnia. Se você pegar hoje no Brasil, tem umas definições da missão que falam de surdos, mudos, ciganos, mais ricos, mais pobres. São etnias, são nichos de pessoas, são pequenos povos que precisam ser alcançados. Então, a missão, a gente precisa entrar no mundo de cada povo. Ou seja, tanto de nações, assim como também há um termo muito utilizado atualmente que são as chamadas minorias. Ou seja, enxergar também as minorias. Isso. Né? Porque as minorias podem ser de diversas nações, por exemplo, pessoas com deficientes visuais, deficientes físicos e outros grupos, né? Enfim, homossexuais e tantos outros segmentos dentro das próprias nações, né? Que daí transpassa a questão de nacionalidade. Isso. Então, assim, de forma bem prática, e eu acho que sendo prático, a missão que a gente fala, a missão da igreja, e eu gosto de usar essa definição também do Douglas Gonçalves, que diz assim: a missão da igreja não é edificar a igreja. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. A função de edificar a igreja é de Jesus. Muitas vezes nós gastamos tempo na edificação da igreja. Prédio, estruturas. Essa edificação, a fundamentação do reino de Deus pertence a Deus. Pertence ao Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. A nossa função, e aí entrando na pergunta da missão da igreja, a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, ou seja, discipular as nações. Eu gosto de usar esse exemplo para o pessoal da base, dizendo assim: se você for, a gente gosta muito desse negócio de vamos para outra nação, cara, beleza, você pode ir para qualquer nação que você for. Quando você chegar nessa nação, que essa pessoa tiver um impacto, você vai impor as mãos sobre ela, ela vai se converter, vai aceitar Jesus, começa o próximo passo de Mateus 28. Batizou, né? Você pregou, batizou. Qual que é o próximo passo agora? É ensinar a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E aí você começa o processo de discipular as pessoas. E esse ensinar a obedecer a tudo, como que eu ensino alguém? Porque ele não conhece Jesus, mas eu sou discípulo. Então, discípulo, ele vai ensinar pelo exemplo. Então, quando você chegar em outra nação, o que você vai fazer? Você não vai viajar, vai impor as mãos sobre alguém, ele vai aceitar Jesus, vai se converter, você vai voltar para a sua nação e dizer: fiz missão. Não, a missão apenas começou. Esse homem precisa ser discipulado, ele precisa começar o processo de santificação. O discipulado, e aí, né, nós podemos dizer que nesse processo de você ir e pregar para outras pessoas em outras nações, você está cumprindo a sua parte da missão. Você precisa ir pregar, batizar e ensinar. E em parceria, aí nós entramos numa parceria, Fabiano, que é a parceria com o Espírito, que é a missão do Espírito. Ok. Então aqui a gente começa a perceber de maneira mais clara a missão do Espírito. A missão do Espírito fala assim, João 16:8 fala: e quando ele vier, e aí Jesus está apontando para o Espírito. Isso eu acho lindo, porque o Pai aponta para o Filho, agora o Filho está apontando para o Pai, mas também para o Espírito. Fala assim: eu preciso ir para que ele venha. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, não é eu que convenço,
Eu não consigo fazer missão sem o Espírito Santo, não dá. Como será o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Olha que interessante, agora o Espírito que está, a questão da glória, né? Jesus falou assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, agora diz assim, ó, o Espírito vai glorificar o Filho. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então agora é o próprio Espírito, a gente trabalhando em parceria com o Espírito. A missão de Deus, ser glorificado através do Filho, certo. A missão do Filho, que é de glorificar o Pai e sustentar a igreja, né, de dar governo para a igreja, e agora a missão do Espírito. E a missão da igreja, que é fazer discípulos, e agora a missão do Espírito, que é em parceria com a igreja. E a gente, me permita aqui fazer essa intervenção, a gente percebe que a missão, essa comissão, quando é uma missão dada conjuntamente, né, ou seja, quando nós temos aí vários agentes dentro dessa comissão, a gente percebe que enquanto a missão da igreja, né, das testemunhas, é justamente testemunhar, falar do amor, falar desse da salvação, explicar o plano da salvação. O convencimento não cabe a nós, mas diz que é o Espírito quem convence a pessoa, ou seja, é quem gera essa informação, reverbera esse conteúdo. Ou seja, não é o Espírito que vai falar do plano, ele vai ficar reverberando esse conteúdo. Então, a gente percebe essa construção, né, essa comissão, né, entre o Espírito e a igreja. Isso é sensacional, poder olhar com desse prisma. Tanto é que no final, né, quando nós lemos em Apocalipse, diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Exatamente, o Espírito e a noiva. A igreja dizem vem. Os dois estão em parceria clamando. E é interessante você entender. Então, cumprir a missão depende do nosso ir, porque ele fala de como ouvirão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se eu trabalho sem a parceria do Espírito, a dependência de Deus, que João 15,5 fala, sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu trabalho nessa parceria com o Espírito, as coisas se tornam mais leves, porque eu entendo que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então, a igreja, e aí eu acho isso interessantíssimo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso a nossa função como noiva é discernir a voz de Deus através do Espírito. Porque nós não conseguimos fazer nada, a igreja não consegue fazer nada, ela não se movimenta sem o cabeça. E o que o Espírito ouve? Ele não fala nada de si mesmo. O Espírito fala o que ouve o próprio cabeça falar. Exato. Então, se ele é o cabeça da igreja, ele movimenta a igreja através do quê? Do Espírito. Então, a igreja precisa estar sensível, completamente sensível à voz do Espírito. Eu gosto de usar o termo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, quando falamos do fim dos tempos, por exemplo. Ele fala uma coisa interessantíssima, ele fala assim, a gente fala assim, mas eu não preciso me preocupar com o fim dos tempos, porque o Pai falou que só Ele sabe o dia e a hora, então eu não sei o dia e a hora. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 5 fala, os das trevas não sabem, mas vós que são da luz sabem. Então é interessante saber que nós não sabemos o dia exato, mas ele deixa claro que quem é da luz saberá discernir os tempos, apontando para Mateus capítulo 24, que fala que este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Nós precisamos discernir o que está acontecendo, e aí é a parte que eu e você entramos. E a falta de fome pela presença de Deus, às vezes, revela a falta de entendimento da igreja da missão. Por quê? Porque se eu sei qual é a minha missão como discípulo, se eu sei
a missão da igreja, qual eu faço parte. Agora eu falo da igreja A tanto comissão. local. A gente pode até chamar de comissão. A comissão. Se eu faço parte da comissão, se eu estou engajado na grande comissão, se eu sei que a missão da igreja é invisível, eu sei qual é a missão da igreja, eu automaticamente tenho fome pela presença de Deus. Por quê? Porque eu entendo que não dá para cumprir a minha missão, não dá para eu fazer discípulos, não dá para eu pregar, não dá para eu fazer nada sem a presença. Não consigo. Uau. Então, muitas vezes, a apatia espiritual da igreja no ambiente de culto. Eu vou falar assim, ambiente de culto, quando você vê uma igreja apática na adoração e até mesmo alienada, né? Porque o R6 Pro fala sobre isso. O Sproul fala que o pecado trouxe estranhamento e alienação à humanidade. Então, esse espírito de alienação da humanidade tem a ver com a falta de entendimento do seu propósito. Pastor Juliano Pacífico Abreu, líder da Save Base Missionária em São Francisco do Sul e também coordenador para o Norte Catarinense do curso Perspectivas Brasil. Eu vi agora recentemente uma entrevista, eu não vou exatar aqui, não recordo bem a fonte aonde ela deu essa entrevista, a Laura Sogueles, falando sobre justamente o envolvimento do ser humano como instrumento para a realização desta obra, deste grande comissionamento. Ela disse, olha, quando alguém, seja alguém que vai pregar, ou alguém que vai cantar, ou alguém que vai tocar, ou que vai fazer qualquer coisa, né, seja uma dança, não o faz pelo propósito de adoração a quem deve ser adorado, de glorificação a quem deve ser glorificado, mas como alguém se colocando, se entronizando, tentando roubar essa adoração ou essa glória, seja por uma sensualidade, alguém que é bonito, ou alguém que se comunica muito bem, e de repente, ao invés de apontar, de ser como, claro que ela não usou essa palavra, como a lua, a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Quando o ser humano, qualquer um, tenta brilhar como o sol, né? Ou seja, ele foge do seu propósito, e por mais que ele esteja fazendo a pseudo-obra, né? Cumprindo a sua parte na missão, nesta grande comissão, tecnicamente é muito fadado ao fracasso. Sim. Porque isso pode perdurar por um tempo, mas não se mantém, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E a nossa missão é essa, é adorar a ele, é apontar, ou seja, e para que isso seja feita diuturnamente. Sim. 24 por 24, sim. 24 por 7, e assim sucessivamente. Sim. Faz sentido isso, pastor Juliano? Faz. Eu gosto de dizer que nos dias de hoje, por exemplo, a gente está vivendo um tempo em que a gente precisa entender que o dom ele é irrevogável. A rede social ela potencializou muito a questão. Eu até falei sobre isso um tempo atrás, que eu preguei um dia sobre isso, dizendo para que nós queremos a presença de Deus, né? Para quê? Muitos ministérios ou muitos de nós queremos a presença como um selo de promoção. Uau, ou seja, vem aqui, que aqui tem sinal, tem milagre. E Deus, por misericórdia e graça, porque o dom é irrevogável, até se manifesta. Mas qual é o propósito da presença de Deus para aquele ambiente? O propósito é a glória do ser humano, a glória da instituição. E eu acho tremendo porque a promessa da presença está ali. Se vocês pregarem o evangelho, fazerem discípulos das nações, ensinarem pessoas e batizarem pessoas, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, a promessa da presença ela é condicionada à obediência. Então, se eu não obedeço, logo, Deus não tem compromisso em se manifestar com no nosso meio. Ele não tem compromisso de estar ali no ambiente, porque Deus ele é onisciente, onipresente, ele está ali. Mas a manifestação, ele pode não querer se manifestar. Então, muitas pessoas estão usando a presença de Deus, ou tentando usar, porque não é possível isso acontecer,
mas querendo atrair essa presença através do dom, do talento. Ou seja, muitas vezes para se promover, né, a gente percebe muita gente se promovendo ao invés de promover o reino. Isso. Muita gente buscando uma adoração para si, né, ao invés de levar o povo a uma adoração ao eterno. Né? Muitas vezes, ao invés de estar queimando uma oferta para o eterno, não. Eles querem tudo. Né? Eles querem comer a carne, eles querem o perfume, eles querem tudo. Ou seja, são pessoas que não estão para a comissão, mas estão se aproveitando, né, da comissão. De um dom, enfim, para uma promoção própria. E isso é um grande perigo. Grande perigo. Porque Deus, a palavra dele diz que Deus, ele derruba o soberbo, né? Ele exalta o humilde, mas ele derruba o soberbo. Então, que a humildade antecede a honra, mas a arrogância, ela também antecede a queda. Exato. Então, por um tempo vai funcionar, por um tempo vai dar certo, mas todos que a gente viu tentarem fazer isso, usarem essa presença, usarem o propósito de Deus, acabaram caindo, acabaram fracassando. Então, assim, hoje a gente pode entender que existem pessoas que vão usar essa presença de forma errada. Então, voltando para o ponto da missão de Deus, é muito interessante entender que a presença de Deus, ela está ligada, o que Moisés falou foi fantástico. Como, se o Senhor não for com a gente, ele fala lá em Êxodo, como haverá distinção de que nós somos o teu povo ou não somos o teu povo? Porque a presença de Deus sobre o povo de Israel tinha o poder de dizer assim, tanto é que a arca da presença, quando Davi busca a arca da presença, Davi vai reinar sobre Israel. Eu acho esse texto tremendo, porque Davi recebeu a unção de Deus para ser rei, só que ele estava numa missão. A missão era tornar Israel, a gente chama de missão centrípeta ou missão centrífuga, né? Que é atrair a glória das nações para Israel. A missão de Deus com Davi era que Israel atraísse as nações pela sua glória. Quando Davi assume o trono, qual foi a primeira coisa que ele fez? Buscar a arca, a presença. Restabelecer a presença no lugar devido. Porque o que ele quis dizer com isso? Eu não governo Israel sem a presença. Eu não faço nada se ele não estiver aqui. Porque eu só ocupo o lugar do governo aqui porque ele me colocou numa função, mas que eu só consigo executar essa função se ele estiver sobre mim. O meu governo só funciona com ele sobre mim, com a sua presença. Uau. Então por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, que é um homem segundo as emoções de Deus. O que é isso? Davi amava o que Deus amava. E é interessante essa questão, pastor Juliano, porque quando a gente olha também a saída do povo de Israel do Egito, e diz que uma coluna que representava a presença do Eterno, que de dia fazia sombra e à noite era como uma coluna de fogo que mantia-os aquecidos, porque a temperatura literalmente caía muito, né? E eles poderiam literalmente morrer, né, de frio, hipotermia, em plena travessia do Êxodo. É interessante que não era o povo que se movia e a nuvem os seguia. Era a nuvem se movia e o povo seguia. Então, até nisso há um ordenamento. Né? Ou seja, o propósito maior é o seguinte: precisamos nos mover debaixo da presença sempre. Verdade. Ou seja, não se mova se a nuvem não está se movendo. Se o Eterno não se move sobre você, fique parado. Até a questão do acampamento deles, né? Que as 12 tribos, quando eles paravam, quando a nuvem parava, a primeira coisa que era estabelecido com Moisés era o tabernáculo. Levante o tabernáculo. E aí ali tem um simbolismo, né? Que o tabernáculo ficava no centro, então ficavam duas... Era geograficamente posicionadas estrategicamente as tribos. O templo no meio. Então, o que isso simbolizava? A presença no centro. E o centro da vida do povo
hebreu, o centro da sua vida era a adoração. Toda a sua vida, né? Que aquela imagem, a foto é bem legal, quando mostra o tabernáculo montado e as tribos ao redor. Aquilo simbolizava que o centro da vida de um hebreu era a adoração, era o serviço ao Senhor. A presença de Deus vinha naquele lugar e todo mundo se movimentava, né? O centro da vida de alguém naquele tempo era a adoração, o serviço ao Senhor. Uau, e, né, trazendo para os nossos dias a presença de Deus, a sua manifestação. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 13, né? Vai dizer sobre não façam como, não endureçam o seu coração, né? Como fez o povo no Egito, né? No deserto. Exato. Né? Que eu falando não me ouviram. Então ele diz assim, que ele quer falar com a gente, mas não endureçam o coração, né? Porque se eu não estiver, é tremenda, porque quando ele cita o coração, e Paulo vai dizer sobre isso, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a palavra que ele usa ali é uma palavra que fala, que você pega no original, é a palavra original para lugar santíssimo. Ele usa dois termos, né? Ele usa um termo para, me fugiu agora as palavras, mas uma se remete ao pátio, e a outra, o átrio. E outra palavra que ele usa é a palavra, quando ele cita templo do Espírito, ele usa a palavra interior. Então dizendo assim, ó, o coração de vocês... O átrio exterior e o átrio interior. Isso, o coração de vocês é a habitação. Ele está remetendo ao quê? Onde é que Deus se manifestava no Antigo Testamento? E acho isso tremendo, que ele diz assim, os querubins ficavam, né, com as suas faces cobertas, né, com as asas impostas assim, e existia um espaço vazio em cima da arca, no propiciatório. E ele fala assim, aí quando ele fala com Moisés, nesse espaço vazio, quando o sangue for aspergido ali eu falarei e me manifestarei. No espaço onde o sangue foi aspergido e no espaço vazio. Por isso que ele fala em Hebreus 9, entrai diante do Senhor com o coração aspergido, com confiança, com o coração inteireza de fé. Inteireza, por quê? Ele está dizendo assim, ó, mantenha o espaço onde eu falo vazio, mas também aspergido pelo sangue do Filho, pela pureza, pela santificação. Nada pode estar nesse lugar, porque ali eu falarei com vocês. E aí ele fala em Hebreus, o coração, vocês endureceram o coração, porque eu falando no espaço vazio, vocês não me ouviram, onde eu me manifestei, onde eu falei. Então, hoje nos cultos que nós prestamos, muitas vezes, a falta desse entendimento da missão, ou até entendemos a missão, mas a gente endurece o coração, e Deus não é glorificado em nós. Por quê? Porque Deus falou, e nós estamos, ou até... estamos 2 Coríntios capítulo 2 vai falar, diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Então vai falar sobre essa cegueira que a humanidade está. Né? Há um ledo engano, aproveitando um gancho aqui já, pastor Juliano. Muitas pessoas entendem e acham que Deus se despiu da sua santidade, da sua glória, para estar com a humanidade. Assim, o Filho precisou fazer isso, né? Ou seja, ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, o Pai não. Né? E o que o tabernáculo representa não é Deus se rebaixando para se aproximar da humanidade. O tabernáculo, ele é a elevação do homem à santidade do eterno. Né? Então, assim, qualquer pessoa poderia se chegar ao tabernáculo. Qualquer pessoa poderia se chegar ao tabernáculo. Para o quê? Para ser elevado à presença do Eterno. Não que o Eterno estava se rebaixando ou está se rebaixando a humanidade. Na verdade, ele tanto tem aquele texto que diz que e vamos caminhando buscando a estatura, até a altura e a estatura do varão perfeito. Né? Que a figura do varão perfeito é o próprio Cordeiro, o próprio Cristo. E é isso, para que a gente chegue no grande dia. Não talvez como seres humanos, porque somos falíveis, né? Mas na eternidade alcançar essa plenitude, né? De adoração, de compreensão e de viver isso. Seria isso, pastor Juliano? Sim. Essa questão de Deus se aproximar do homem e tornar ele acessível para o homem é fantástico, né?
porque ele fala o tabernáculo, acho que tem uma definição que diz que é Deus sob o homem, né? Deus entre os homens, né? Deus, que é no caso Deus sob o homem, sobre o homem no Éden, Deus entre os homens com Jesus, agora Deus dentro do homem com o Espírito, e no final, quando ele fala que ele é o próprio templo, agora é o homem dentro de Deus, essa questão de Deus se tornar sempre acessível e não se rebaixando no sentido da sua glória. Mas elevando o homem, permitindo a redenção. A redenção que era do Éden, né? A Bíblia fala que Deus se apresentava... Voltando ao projeto original. Se apresentava para o homem todos os dias, falava com o homem. Né? Deus estava sempre buscando a criação, a imagem e semelhança dele, a imago Dei que a gente fala. Então Deus elevou ali Adão, porque quando Adão peca, ele é tirado desse lugar, ele é expulso, né? Ele gosta dessa palavra destituído, é bem forte, destituído da glória. Ele sai desse lugar, ele desce desse lugar. Tanto é que a gente vai ouvir, sobe aqui, Isaías, né? Quando Isaías olha para o alto sublime trono, é sempre um olhar do que? De homem ser levado para esse lugar, de ser colocado nesse lugar de adoração com João. Assim, né? João, sobe aqui, vou te mostrar as coisas. Então Deus puxa João para mostrar o que está acontecendo, puxa Isaías para mostrar o que está acontecendo, puxa Moisés, puxa Davi, sempre para a escada de Jacó, né? O próprio Paulo, no Segundo Testamento, ele disse, olha aí, e eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu, não sei se na carne, não sei se no espírito, mas ele viu coisas inaudíveis, né? E realmente é isso, a própria cultura judaica ela traz isso, falando aí dos 7 céus e dos 4 mundos. É um estudo sensacional. Inclusive, você que está acompanhando aqui o nosso conteúdo, nós temos aqui um estudo com o Rabino Maurício Ulisses. Você que perdeu, o Rabino Maurício Ulisses, ele é o líder da Britolã e também é presidente do Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico. E é uma série de programas que vale a pena. Você abre a sua compreensão. Muitos textos que parecem às vezes desconectados quando você olha de maneira particular, quando você faz a conjectura e a leitura dentro dessa visão judaica com a abordagem messiânica, você percebe que encaixa perfeitamente. Não precisa de marreta para ajustar, pastor Juliano. Não precisa de marreta. Agora, voltando para o nosso tema aqui, a gente precisa fechar essa parte aqui. Porque nós temos que falar ainda sobre o curso Perspectivas, que na verdade ele vem abrangendo tudo isso. A gente está fazendo um grande preview do curso Perspectivas aqui também. Então, pastor Juliano, o chamado missionário é para todos ou para alguns? Sim, como vocação, né, para alguns, como eu falei, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Todos nós somos chamados a fazer discípulos. O chamado missionário nada mais é do que alguém que vai ter uma comissão porque a questão da missão está ligada a Mateus 28. A grande comissão de ir e fazer discípulos. Então, que é a todos. Então, todos são chamados a fazer discípulos. Dentro da sua vocação, quem sabe numa empresa, influenciando ambientes, alguns irão para as nações, alguns irão para lugares menores, povos menores. Então o chamado missionário, ele é para todos. A vocação missionária pode ser que você vá para outra nação, mas não há como desconectar o texto de Mateus 28. Todos são chamados a fazer discípulos. Pastor Juliano, alguém pode ser missionário dentro da sua casa, dentro da sua família? Principalmente, né? Deuteronômio vai falar sobre andando pelo caminho, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, vai falar, aliás, inculca na mente do seu filho. Então, assim, durante a caminhada, é o primeiro lugar que a gente faz discípulos dentro de casa, né? Que é ensinando, porque ele até dá o contexto de... Na nossa área de influência. Isso, ele vai falar ali da questão Círculo até... Esse texto, né, de Deuteronômio capítulo 6, 4, que fala do ensinar o filho, a gente sabe que naquele contexto não existia Bíblia, não existia... era a cultura da oralidade, era muito forte. A cultura oral, né? Que até hoje é forte, era necessário, porque não tinha Bíblia, era muito caro os materiais para escrever. Então, se foi cultivada a cultura da oralidade durante o caminho.
Só que não... Ou seja, ensina, aquele texto do ensina o menino, ensina a criança no caminho, não é? Ensina sobre o caminho, ou não é fale sobre o caminho, ensina no caminho, ou seja, em alguns dizem até ensine caminhando. Ou seja, não apenas com palavras, mas com exemplo. Que é o mesmo princípio de Mateus 28, né? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então, ou seja, essa parte é muito legal, porque como que ensina alguém? Eu posso pegar uma folha e dizer assim, ó, cara, tira daqui os 10 mandamentos. Segue essa apostila. Segue aqui. Só que é diferente, é o mesmo contexto de Deuteronômio capítulo 6, 4. Eu sou discípulo, eu sou seguidor de Jesus, eu sou, né, um discípulo que aprendeu. A gente nem falou aqui do contexto do discípulo. O que era um discípulo, né? Um seguidor, né? Um talmidim lá que seguia um rabino que tinha a sua própria compreensão da Torá. Ele era ensinado na escola, né? Numa escola rabínica para aprender a Torá ali, e decorava. E aí, depois de um tempo, esse menino que era esse talmidim, esse discípulo, ele podia voltar para a casa dos pais, porque ou ficar aos pés de um rabino, né? No caso, Paulo fala de Gamaliel, que era quem tinha condição financeira, continuava essa escola rabínica e permanecia aprendendo a Torá aos pés, quer dizer, o rabino estava andando, né? O contexto é esse, o rabino, um professor, um mestre andando e ensinando as crianças ali sobre a lei. Ele, né, pegava contextos do dia a dia e ensinando como se comportar, porque ele era o mestre. Literalmente, para você que está ouvindo agora essa colocação do pastor Juliano, é o que Jesus fez. Só que ele não chamou meninos na idade, na tenra idade, mas ele chamou os discípulos, e é isso que ele faz, né? Ou seja, o rabino, porque Jesus era tido à época como rabino. Reconhecido, né? Tanto que eles falam rabi, ou o que devo fazer para ser salvo, quando o Nicodemos se dirige a ele. Ele não diz, olha, filho de Deus, o que eu devo fazer? Não, ele diz, rabino. Né? Alguém que tem um conhecimento muito grande. Que era contestado também pelos fariseus, porque... era ciumeira, dava ciumeira. Haviam vários rabinos das várias escolas, desde os ultra-ortodoxos até os mais liberais, né? Mas é incrível isso, né? Realmente você poder aprender com profundidade essa questão, e isso que vai fazer a diferença, né? Porque você não apenas vai ouvir, porque talvez a gente conversar 1 ou 2 vezes por semana, eu vou conhecer um pouquinho do pastor Juliano, o Juliano vai conhecer um pouquinho de mim. Agora, é completamente diferente da convivência, por exemplo, do pastor Juliano e da Isabela. A Isabela, inclusive, está aqui acompanhando a entrevista com a gente. Ela é filha do pastor Juliano. Eles têm a convivência diuturna, né? Familiar, pai e filho e pai, ou seja, então sabe os pontos fortes, sabe os pontos fracos, né? Ou seja, enfim, tudo aquilo que apenas quem é discípulo, ou quem é um discipulando, né? Ou um discipulador, essa convivência, essa intimidade, esse nível talvez máximo de relacionamento, né? Isso, então ele nos ensina a fazer isso no processo de caminhada diária com as pessoas. Você vai ensinando a obedecer aquilo que você já obedece. Então, não é ensinar a regra e tchau. Foi o que Jesus fez. Ele, andando no caminho, no processo, ele foi ensinando. Então, nós temos esse chamado de fazer discípulos, ensinar pessoas no dia a dia, a sua palavra, tanto em outras nações quanto na sua casa, no seu bairro. Nós temos esse chamado de ensinarmos pessoas, formarmos discípulos. Por quê? Quando um discípulo anda em obediência, o reflexo dessa obediência é a glória do Pai. Então, a cultura do reino se estabelece. Porque, na prática, um discípulo é um seguidor de Jesus. Jesus está assentado à direita do Pai. Quem é o rei que nós estamos esperando? Né? Quem nós somos súditos desse reino. Nós falamos muito sobre o reino de Deus. Nós pertencemos a um reino que não é visível. Ele é um reino invisível, né? Que é o famoso já, porém ainda não do reino, né? Já veio, mas não na sua completude. E nós somos
nós nos submetemos a esse rei. Então, se o mundo nos vê como discípulos que se submetem a um rei e obedecem às leis, às regras desse rei, automaticamente o nome dele é glorificado. Quem são esses, né? Que estão aí andando? Exatamente. Gente, a conversa é a seguinte, a gente já caminhamos aqui, a nossa aula de hoje praticamente fechando aqui, né? E Sim. você que deseja saber um pouco mais, né, sobre ter uma visão sobre as perspectivas do chamado missionário, de missão, de uma vida mais missional, inclusive é um termo, sim, que a gente conversou, né, um termo que tem algumas denominações aí que estão utilizando por uma vida mais missional, né? Ou seja, enfim, falando justamente sobre esse grande comissionamento, essa responsabilidade. Né? Talvez nem todos vão atravessar o oceano, talvez nem todos vão precisar pegar um avião, né? Mas todos nós temos sim que ser essas testemunhas. Sim. Né? Ou seja, dentro de um grau, de um chamado, de uma área de influência que exercemos, né? Familiarmente, socialmente, a gente pode e deve cumprir esse papel de testemunhas. Pastor Juliano Pacífico Abreu, a gente quer saber um pouco mais agora sobre de que maneira o curso Perspectivas pode ajudar as pessoas que têm a necessidade de ampliar sua visão, né, essa visão missionária, né, por uma vida mais missional, por uma igreja mais missional, uma comunidade mais missional. Sim. Então, você que é o coordenador, né, do curso Perspectivas Brasil, né, um curso sensacional e que está também em São Francisco do Sul. Isso, na verdade, eu fiz o curso em 2019 na Jocum em Curitiba, lá em Almirante Tamandaré, e lá eu conheci um termo muito importante para a minha vida, que foi o termo mobilizador. Então, o curso em si, do Perspectivas Brasil, é um curso de mobilização missionária. O que é mobilização missionária? É aquilo que nós falamos aqui agora. Quem sabe você não é a pessoa que vai. Quando eu ouvi o termo mobilizador pela primeira vez, eu nunca me esqueci desse dia, o Israel, que é um dos líderes do Perspectivas, falava sobre, quando ele soltou a frase mobilizador, aquilo me pegou. Falei, cara, eu não sou o cara que vai. Ainda não. Apesar que Deus me chamou, me deu uma palavra alguns anos atrás, em 19, sobre nações, mas ainda não fez total sentido. Eu nunca me vi saindo da minha cidade, né? Eu tenho um amor pela minha cidade, eu amo a minha cidade, eu tenho um chamado, eu creio que para a minha cidade. É onde eu amo, onde eu quero, é onde eu anseio que cresça, onde eu desejo que as pessoas sejam tocadas, e o meu coração arde por São Francisco do Sul. Mas quando eu ouvi o tema mobilização, esse termo me pegou. E de lá para cá, 2019 eu fiz o curso em Curitiba, em 20, né, teve a pandemia, a gente fez o curso de forma online, 21 a mesma coisa, tivemos o curso na modalidade online, onde eu coordenei, onde eu fui um equipante, né, que é um equipante, alguém em treinamento para coordenação. E agora em 22 é a primeira turma do Norte Catarinense, temos uma turma aqui no Norte Catarinense e uma turma em Chapecó. A primeira turma presencial do estado do Norte é em São Francisco do Sul. E eu me senti desafiado a mobilizar pessoas para as missões. Então, e aí fez todo sentido o mobilizador. O mobilizador. É aquele homem aquela pessoa, né, que cria as pontes de acesso. Então, a mobilização veio quando eu fiz o curso, e é onde eu quero desafiar você a te encorajar a conhecer e a fazer o curso. Você pode visitar o site. O Perspectivas, ele não é uma agência missionária, ele é uma agência de mobilização missionária. E dentro do curso de mobilização você tem algumas disciplinas importantes, né? São as questões culto. Até eu posso falar para você. Vamos lá, vamos aproveitar. Inclusive o pessoal que está assistindo, né? Tem pessoas que estão nos ouvindo, né? Ao vivo. Outros pelo podcast estão ouvindo, mas já tem hoje o podcast também em formato videocast que as pessoas estão assistindo também no nosso canal
no YouTube, youtube.com/Rede Vertical Oficial. Nós temos aqui já na tela, né, o Turma São Francisco do Sul 2022, né, no site Perspectivas Brasil. Então, nós teremos 4 lições muito importantes que te darão um panorama geral das missões na Terra. Eu digo para você, eu te desafio, eu falo que para mim foi um boom na minha mente assim de questões que me colocaram, eu gosto de usar esse termo para as pessoas, na agenda de Deus. Ou seja, Deus tem uma agenda para as nações. Uau, e nós decidimos se nós nos engajamos na agenda de Deus ou não nos engajamos. E o que é essa agenda de Deus? É perguntar para Deus o que Deus está fazendo agora, nesse tempo, no nosso tempo. Então, no curso Perspectivas, você vai ter 4 formas, 4 perspectivas diferentes, que é a bíblica, a histórica, a cultural e a estratégica. Não dá para a gente falar de todas aqui, porque elas são muito densas, mas ela vai te dar um perfil geral das missões de Gênesis e Apocalipse, como eu falei. Biblicamente, historicamente, você vai entender que Deus é um Deus missionário, vai te mostrar a expansão das missões na história bíblica com grandes avivalistas, vai te falar de perspectivas culturais e como abordar algumas questões culturais, como foram os avanços em regiões que eram difíceis lá em 1700, como foi a abordagem cultural desses povos, e vai falar da estratégica, de como se movimentar agora com estratégias que vão te capacitar como igreja a avançar. Então ele vai te dar essa ideia geral da mobilização, que até inclusive agora a gente estava em algumas estatísticas bem interessantes. A compreensão bíblica de missões antes de Perspectivas, em dados mesmo históricos, era de 36% de missão. Uau. Pós-Perspectivas, subiu para 90% a percepção da missão. Da importância. Da importância. Antes de fazer Perspectivas, as pessoas, 40%, até menos do que isso, tinham envolvimento direto com as missões. Depois de Perspectivas, as pessoas passaram a ter 95% a mais de envolvimento com as missões, ou seja, tanto indo para as missões, no meu caso foi a mobilização, eu amava missões, até mobilizava algumas coisas, fiz alguns encontros missionários, mas de fato não mobilizava da forma correta. Era algo muito autodidata, né? Isso. Ou seja, é tipo como alguém que de repente faz uma graduação, faz um curso. Isso. E alguém que é profissional e o outro que é amador. De repente você percebe que o amador vai fazer muitas coisas, mas às vezes em determinados pontos ele vai ter dúvida, se ele não for buscar, se não for atrás da informação, vai ficar aquela coisa, olha, ficou bom, mas tu vê que foi um amador que fez. Sim. É tipo a diferença de um jogador profissional e de um jogador amador, né? Você percebe limitação, cuidado, treinamento, a entrega, né, as metas a ser alcançadas e batidas, e a própria visão, né, a cosmovisão de como se posicionar, porque todo mundo acha que ser um missionário é simplesmente aquele que vai estar no campo, né, que vai deixar a família, que vai deixar o emprego e vai viver integral 100% da obra, né, só indo, mas existem tantas áreas dentro da missão, importantes tanto quanto. Porque a gente vê muita gente indo, mas eu também já vi muita gente voltando, pastor. Sem palavra, né? Porque, sem preparo também. Faltou preparo, faltou um amparo, né? Porque assim, enviar e dizer, filho, você está indo, eu estou te mandando, vai, é fácil. Agora eu quero ver você bancar, você manter. O chamado. Ou seja, você dar um apoio também. E a gente não fala aqui só da questão financeira, mas é o apoio espiritual, ministerial, a importância, ou seja, é o conjunto da obra, o suporte, né? É a plenitude. E então, através do curso Perspectivas, a pessoa tem essa cosmovisão? Tem. Na verdade, o que eu falei, a ideia de quem não faz Perspectivas, eu posso aqui, não gosto de julgar dizendo que quem não faz não tem compreensão, não é isso que eu estou dizendo, mas partindo do pressuposto das experiências que eu tive, de alguns que tiveram, das estatísticas que a gente teve, por exemplo, a ideia da missão ela tem essa dicotomia, né?
Então, missão transcultural. Então, assim, quando fala vamos fazer uma conferência de missão. Então, traz um cara da África. E, então, assim, o cara está lá na África. Então, a gente tem essa ideia de missão lá. E quando a gente faz o Perspectivas Brasil, que é o nome do curso, né? Mas o Perspectivas, que muda a sua perspectiva de missão, é como se você estivesse olhando a missão de fora, no momento, e a partir da hora que você mudou a perspectiva, você entrou nessa missão. Você se sentiu parte daquilo que Deus está fazendo. Foi a minha compreensão, foi o que muitas pessoas testemunharam, que sentiam que faziam parte da missão de Deus, mas algo lá, longe. Eu tenho uma igreja local e eu invisto em missões lá. Quando a gente vai para Perspectivas e faz o curso e entende todas as questões culturais, estratégicas, históricas, a gente começa a compreender que nós fazemos parte de uma agenda que Deus tem. E é muito importante. Em 2019, para mim, aqui enfatizar um pouco mais, aconteceram 2 eventos muito importantes, que um foi o Call to All no Rio de Janeiro, esse até eu pude estar, onde o Loren Cunningham estava lá, né, que é o líder da Jocum, um homem que visitou todas as nações da Terra, né, ele estava lá, e o Loren, a própria Jocum, ela assumiu um compromisso de erradicar a ignorância bíblica, de levar a Bíblia em todas as nações, de traduzir um trecho da Bíblia para algumas nações. Ao menos uma porção. Uma porção, né? Até para que todos os idiomas tenham acesso. Até tem os dados aqui de 2016 que fala que diz que no caso, no mundo existem 8.000 povos ainda não alcançados. Tem uma forma de explicar que é o povo não alcançado e o não engajado. O povo não alcançado é que não tem nenhuma informação bíblica, nada, e o povo não engajado é que tem, mas não tem suficiente. Não tem alguém da terra ali que sabe para poder reproduzir. Então, a gente chama de PNE e PNA, que você vai ver um pouco na missão, povo não alcançado e povo não engajado. Então, hoje, existem... eu gosto de falar muito sobre a janela 10x40, né? Que a gente fala que é a janela onde 3 bilhões de pessoas moram naquela região. Um pouco mais, 3,5 bilhões de pessoas moram nessa janela 10x40, que quer dizer que mais da metade da população mundial está no lugar menos alcançado. Então você consegue ter um panorama. Poxa, eu moro no lugar que é alcançável, tem evangelho. O que é essa janela 10x40, que é o povo não alcançado? É onde se concentram 3,5 mais ou menos bilhões de pessoas que têm dificuldade em ler o evangelho, ter uma tradução bíblica, ter um missionário. Ou até mesmo de receber essa informação. Altos índices de pobreza, onde se concentram as megalópolis, que é muita gente, índices altos de pobreza e violência, e em alguns lugares com zero de informação bíblica, zero. Qual é o papel hoje, né, quando você faz Perspectivas e você entende aquilo que eu falei, que este evangelho do reino será pregado, né, até falar um pouco mais devagar, este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então perceba, aí você começa a entender o seu panorama. Peraí, mas Jesus está voltando? Sim, mas existe uma promessa que seria pregado nas nações. Mas pastor, tem lugares que nem não conhecem? Pois é, a Bíblia fala que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Romanos diz o quê? Mas como ouvirão? E aí você é despertado para a sua mobilização. Como? E aí, em 2019, como eu falei, teve o Call to All, onde houve uma mobilização das agências missionárias, um compromisso de evangelizar as nações, mandar missionários, recursos, tradução bíblica, e houve o Pacto de Sumaré, que foi o encontro de Perspectivas, onde o próprio Perspectivas Brasil fez esse pacto, chamado Pacto de Sumaré, que foi em Sumaré, de, primeiro, orar pelas pessoas, interceder e envolver a minha igreja local com práticas de intercessão por missões. Nesse pacto tinha a mobilização, servir na mobilização da minha igreja local e demais igrejas da minha região, ou seja, mobilizo a minha igreja e mobilizo as demais igrejas. Conectar, ser uma ponte entre as agências missionárias e as igrejas locais na minha região. Por exemplo, eu estou ligado com a Jocum de Almirante, então a minha igreja está ligada com a Jocum. E o quarto é apoiar. Conhecer e apoiar os pastores da minha região que adotaram povos não engajados, lá no Call to All que eu falei,
e cuidar de pessoas. Então, nesse Pacto de Sumaré, nós tivemos esse engajamento do Perspectivas: orar, mobilizar, conectar e apoiar as igrejas, enfim. Então, nós estamos bem. Isso foi em 2019, antes da pandemia. Uhum. Então, hoje, o resultado de eu estar aqui hoje, em 2019 eu não tinha base missionária e eu não conhecia Perspectivas. E obviamente não dispunha dessa visão e dessas informações, desta cosmovisão. Não. Né? 2022 eu estou aqui hoje, né? Passado aí 3 anos mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos, eu sou pastor de uma igreja, de uma base missionária e coordenador, né? Daqui do norte do estado, do Perspectivas, que eu nem conhecia. Então, isso foi muito impactante para mim e desafiador hoje mobilizar, porque é um movimento muito ainda engatinhando aqui no estado. Uhum. E por isso o Perspectivas, ele vai ajudar a sua igreja, é uma ferramenta para a sua igreja. Hoje o Perspectivas está ligado à MTB, que é a Agência de Missões Transculturais Brasileiras, que como é que ele se conecta? O Perspectivas está conectado com várias bases missionárias, várias agências missionárias, onde o aluno que fez Perspectivas ele pode ser conectado a uma Jucum, a uma Frontiers, ou uma outra agência de qualquer. Então há uma ligação. Então o Perspectivas, eu gosto de frisar muito isso, ele não é um ministério de uma igreja, ele é uma ferramenta para a sua igreja aprender a mobilizar pessoas e missões, que vai te conectar e num futuro próximo vai te fornecer materiais como discipulado para as crianças, que vão falar de missão e outras coisas que vão como ferramentas. Ou seja, além de trazer a cosmovisão, ele também vai instrumentalizar para que você possa trabalhar já na sequência, né? Não só falar do amor e da salvação ou ter a visão, mas é também você entrar numa questão de discipulado, você preparar a pessoa para realmente ser um discípulo como você. Isso mesmo. Essa equipe foi montada em 2019, 2020. Foi montada uma equipe em Curitiba, né? O escritório do Perspectivas é em Curitiba, onde a sede Brasil é Curitiba. A sede Brasil, Kevin Booth é o presidente, que é um americano que mora no Brasil, juntamente com Israel Saraiva, que é um dos professores também que já foi líder, e outras pessoas que trabalham no movimento. São pessoas muito comprometidas, que estão investindo a sua vida mesmo nesse negócio, estão gastando a sua vida ali, muitos como voluntários, alguns estão sendo hoje remunerados para poder gerar os materiais para a igreja, plataforma que você tem digital, materiais, os livros, assim, gente, é uma ótima ferramenta, que eu digo que é indispensável para você, como igreja, mobilizar e mudar as perspectivas da sua igreja sobre não só a missão como transcultural, mas a missão da sua igreja, como por que ela existe como instituição. Ok, gente, conversando aqui com o pastor Juliano Pacífico Abreu, líder da Save Base Missionária em São Francisco do Sul e coordenadora do curso Perspectivas Brasil para o Norte de Santa Catarina. Pastor, vamos aproveitar rapidamente aqui, vamos trazer informações agora das lições, né? Como é que funciona? É um final de semana? Sim. É um mês? Como é que funcionam as aulas? Inclusive nós estamos aqui acompanhando, estamos no site aqui, né? E aí fala sobre aula inaugural, aula 1, aula 2, tem 12 aulas, mais o encerramento. Explica pra gente esses detalhes aqui. Sim, a aula inaugural começa agora dia 6 de setembro e termina dia 12 de novembro. Então nós temos a aula inaugural, que é uma abertura que vamos ter, que é ali um petisco do que vai acontecer. Então quem quer participar é convidado a estar com a gente no dia 6 de setembro, ali em São Francisco do Sul, no auditório da Igreja Presbiteriana Independente, para participar com a gente dessa aula inaugural, onde você vai ter ali as informações, vai ter uma equipe para te receber naquele local. E na outra semana temos a aula 1. Nossas aulas serão todas na quarta-feira. Nessa agora, especificamente, é terça, porque dia 7 é feriado. Então, a partir da segunda semana, da aula 1, serão todas as quartas-feiras. Então, como que funciona? Aula inaugural, mais 12 semanas e um encerramento.
O encerramento... Serão praticamente 14 reuniões, 14 isso. encontros. O encerramento fica a critério da turma. Se a turma quiser fazer, faz. Se houver muita dificuldade de deslocamento, não precisa fazer. Mas teremos a aula inaugural e mais 12 semanas. Todas as aulas às quartas-feiras, das 19h30 às 22h. Teremos um coffee break ali nesse intervalo. Como que funciona? São 12 aulas. Das 12 aulas, nós teremos 7 professores presenciais e 5 aulas serão via vídeo. Não tipo, é menos importante. Videoconferência. Videoconferência. Serão aulas importantíssimas. Você só pode faltar a 2 aulas, tanto é que você pode até se inscrever na segunda aula do Perspectivas. Você faltou a primeira aula e faltou a segunda lição, você pode se inscrever até a segunda lição. A gente não encoraja você a fazer isso porque você perde o contexto geral, mas você pode faltar até 2 aulas justificáveis. Você vai receber... Eu posso mostrar aqui o livro? Claro, pode. Fica à vontade. Você vai receber na sua inscrição esse livro aqui, que é um dos livros, segundo algumas agências missionárias mais lidos. Esse livro aqui, hoje é obrigatório em alguns seminários. A leitura é obrigatória, porque são artigos do John Piper, do Stott, alguns artigos da Durvalina Bezerra, que é brasileira, do Ralph Winter, que foi o fundador do Perspectivas Brasil, né, do Stuart Houghton, que hoje é o líder do Perspectivas Mundial. Então é um baita livro, um conteúdo assim, riquíssimo. Ele é publicado pela Editora Vida. Editora Vida. Você vai ganhar esse livro aqui na inscrição, você paga, né, na sua inscrição por esse livro aqui. Ok. E vem juntamente na inscrição esse guia de estudos onde trazem as lições. A apostila, seria, né, o caderno com informações, que você vai fazer todas as lições. As 12 lições estão aqui, os temas. E cada lição que você faz em cada aula, teremos uma palavra-chave do curso. Então, se você não for, você não vai ter a palavra-chave, você não vai saber o que foi dito e você vai receber uma falta, porque lá no seu formulário que você preenche no pós-aula, na plataforma que você vai entrar, quando você se inscreve, você entra numa plataforma, você tem acesso às suas aulas, aos materiais, às informações, ao seu boletim. E lá na plataforma você coloca a palavra-chave do tema do curso. Então, começa dia 6 agora, a aula inaugural, e termina dia 30 de novembro. Gente, eu desafio você porque é a primeira turma do Norte Catarinense. Presencial. E você pode ser convidado, se você faz o curso hoje, você pode ser convidado ano que vem a ser um equipante, que é uma preparação para uma coordenação na sua cidade, aqui, sei lá, Garuva, Barra do Sul, Joinville. Você pode ser treinado para ser um coordenador, que esse é o nosso, até falava com o Fabiano sobre isso, que o nosso hoje, a nossa mobilização aqui, não é só ter uma turma em São Francisco do Sul. De formandos, mas isso, também gerar outros mobilizadores. Outras turmas, que o movimento ganhe espaço aqui no Norte Catarinense para ferramentar as igrejas e ela possa ser um instrumento quase que anual na sua igreja de ferramentação para as pessoas que querem se engajar na missão de Deus como igreja, ou como mobilizador, ou até como aquele que vai orar por missões, sustentar missões, né, ou vai para o campo diretamente. Vamos então repassar aqui, gente, as aulas. Tem a aula magna, a aula inaugural. A aula 1, nós temos Deus é um Deus missionário. Sim. Aula 2, a história da sua glória. Aula 3, o Messias para o mundo. Aula 4, uma igreja para todos os povos. Aula 5, a expansão do movimento cristão mundial. Aula 6, missões modernas e o Brasil. Aula 7, a tarefa remanescente. Aula 8, como ouvirão? Aula 9, construindo pontes de amor. Aula 10, desenvolvimento comunitário cristão. Aula 11, alcançando os não alcançados. E aula 12, a vida do cristão mundial e encerramento. Então, essa é a grade do curso, né? O curso acontece presencial em São Francisco do Sul. Isso.
Claro que existem também turmas do Perspectivas em outras cidades e comunidades do Brasil, né? Em São Francisco do Sul acontecerá na Igreja Presbiteriana Independente, na Praça Getúlio Vargas 252, bem no centro, né, de São Francisco do Sul, ou São Chico, popularmente conhecido aqui no norte catarinense, né? Uma das cidades mais antigas do Brasil. Aliás, um abraço. Quem é o pastor que preside Roberto hoje? Buriti. Pastor Roberto Buriti, ele que preside a Igreja Presbiteriana com ele, Independente, né? O nosso abraço. Né? Vamos agendar, pastor. Vamos vir aqui para bater um papo, conversar na próxima vez, né? Que o pastor Juliano vir. Você vem junto, a gente bate um papo bacana aqui. Vamos falar da palavra de Deus, falar da obra, do reino. Tá bom? E detalhe importante, hein? Os encontros são semanais, né? Das 19h30 às 22h. E como as pessoas podem fazer a inscrição, Juliano? Isso, todo engajamento da inscrição é através do site do Perspectivas Brasil. Tá aqui, tá então aqui. Você acessa lá, né? Inscrições. Isso, tem o endereço, você pode, até interessante, você vai entrar no site. Perspectivas Brasil, né? Se você colocar no Google, Perspectivas Brasil, São Francisco do Sul, já vai te apontar direto. Isso. Tá? Ou então, perspectivasbrasil.transforme.tech/evento/São Francisco do Sul. Se você entrar no site diretamente, lá embaixo tem um mapinha, né, Fabiano? Tem um mapa ali. Isso. Você vai passar o mouse em cima do mapa, perspectivasbrasil.com. Você vai entrar no site. Lá embaixo tem um mapa ali, onde encontraram perspectivas. Você vai perceber que tem, quando você passa o mouse em cima do mapa, aparecem as cidades ali, duas cidades. Aparece Chapecó, Florianópolis e São Francisco do Sul. Eu disse duas porque Florianópolis não está mais no concurso, mas ficou no site. Você clica em cima da cidade e já aparece o link, né? Você já cai no link da cidade ali, com as informações do curso, o nome das matérias e o link de inscrição ali. Então você acessa lá, perspectivasbrasil.com, procura lá, ali tem informações do que é o Perspectivas, professores, informações gerais. É bem legal você conhecer, mas passa o mouse em cima do mapa, escolhe a sua cidade, né? A nossa cidade aqui, que é de São Francisco do Sul, porque é a mais próxima, depois só tem Chapecó. Pode ser que você vai ver esse vídeo, vai ser de Curitiba, né? Sei lá, você pode ser de algum lugar também próximo aí. Você pode fazer agora também. Sim, é que nós estávamos eu estava na página de São Francisco do Sul. Agora eu consegui, já acessei aqui, estamos no perspectivasbrasil.com. Realmente você tem um mapa do Brasil e aí aparece, Amazonas tem uma turma, Roraima não, Pará tem uma, Rio Grande do Norte também, Alagoas, Bahia 2 turmas, Minas Gerais 5 turmas, Rio de Janeiro 16 turmas, gente. Nossa, mais que São Paulo. São Paulo tem 7. Espírito Santo 1, Paraná 5 turmas, Rio Grande do Sul 3 e Santa Catarina 3. Aí você clica em cima e vai dar as opções aqui. São duas, são duas, né? Aqui no estado. Exatamente. Florianópolis não está mais na. No site está aparecendo ainda, tá? Sim, mas Florianópolis não está mais, é só Chapecó. Tá. Então, válido hoje, ativo é Chapecó e São Francisco do Sul. Isso. E aí você acessa aqui. Aliás, um site muito, muito bacana, diga-se de passagem, e tem todas as informações, né, inclusive para você falando sobre nós, o material, as turmas. Mais que um curso, um movimento transformador para todo cristão que deseja compreender o seu papel na grande comissão. Os seus contatos, pastor Juliano, pessoal que deseja de repente mandar um WhatsApp, trocar uma ideia, como é que faz? Quais os seus contatos? Sim, nós temos ali, nós fazemos parte da SEV, como foi dito, né? A SEV Base Missionária, um projeto em implantação. Nós estamos com um projeto de implantar a SEV, a Base Missionária, no segundo semestre de 2022. Nós hoje já fomos como igreja, mas temos o Instagram da base, que é o SEV Base Missionária. Então, através do Instagram da base, você pode acessar ali na bio, nas informações, estão lá, né? Tem save inscrevafácil.net. Isso, está lá no Save Base Missionária. Você pode acessar por ali as informações, lá
nas postagens, e você pode entrar em contato através do 98485 3483, que é o meu número. Mas você pode entrar em contato pelo inbox também do Save Base Save, né? SAVE Base Missionária, no inbox, e falar com a Isabela, que vai te receber também ali para mais informações. Te espero lá. Repetindo então, o telefone é o 47 98482 3483. Aqui não, no perdão, 98485. Isso, 98485 3483. Inclusive, nós vamos deixar aqui na descrição do podcast, também na descrição do videocast, você vai ter os detalhes também de como acessar, tá bom? Na parte de baixo você vai olhar. Tá aqui, a gente deu um confere aqui também já no Instagram. Sim. No Insta, Save Base Missionária. É um trabalho que acontece em São Francisco do Sul, né? O pessoal pode entrar em contato também, né? Você não sabe quem é a Isabela? A Isabela está aqui, ó. Tá ali. Isabela, dá um tchauzinho para a galera. Isso aqui, né? Ela que está acompanhando aqui e também dando o apoio, né, de mídia social. Bem, gente, na conversa de hoje aqui com o pastor Juliano Pacífico Abreu, líder da Save Base Missionária, né, e também coordenador para o norte catarinense do curso Perspectivas Brasil. Dizer que foi um prazer recebê-lo aqui, pastor Juliano. E eu gostaria de deixar os microfones abertos então para as considerações finais, tá bom? Para a gente fechar aqui o programa. A gente já avançou um pouco, mas era muito conteúdo para uma hora só, tá, gente? Sim. Por isso que a gente deu uma estendida. Pastor Juliano, é com você. Amém, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, por esse tempo tão precioso aqui. Eu fico muito grato a Deus por poder estar aqui hoje com o Fabiano, conversando com ele um pouco. Eu quero aqui prestar a minha alegria e minha gratidão. Hoje nós somos uma cidade ali do norte catarinense, né, que vocês também são Joinville, mais uma ilha, e nós muitas vezes nos utilizamos do serviço de Joinville ou da região para aprendermos tantas coisas importantes. Quantas vezes nós nos deslocamos dessa cidade, né, de São Francisco do Sul para Joinville, para Barra Velha, para Pissarras, para aprender com outras pessoas, para pegar o conteúdo. E hoje eu quero te encorajar dessa vez a nos servir também, nos servir na mesa na nossa cidade. E vai ser um prazer poder receber vocês, servir toda a região norte catarinense com esse curso. Existem pessoas que estão esperando vocês naquele lugar para te dar a maior atenção possível. E muito obrigado pelo tempo que você gastou aqui, né? Passou um pouco de uma hora, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar a sua vida, para o seu crescimento como igreja, e para a sua vida, para a sua fé aí, na sua comunidade, para os seus filhos, enfim. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Ok, gente, dizer que foi um grande prazer receber aqui o pastor Juliano Pacífico Abreu, né? Receber aqui também a Isabela. A Isabela está ali, dá mais um tchauzinho, Isabela. A gente até brincou que eu não tinha citado a Isabela no início do programa, por isso que a gente teve que refazer o início, mas tá tudo certinho, entregue agora, né? O pacote está pago, a dívida. E, gente, um pouquinho mais na tela aí para você, né? Nós temos, você tem aí os detalhes aí, acesse o site perspectivasbrasil.com, né? Você tem todos os detalhes, tá bom? Não tem BR não, é só .com, e aí você vai no mapa, procura, tem os contatos aqui para você participar do curso. Pastor Juliano. Posso só... Claro, eu sei que tem beijo e abraço para mandar. Um abraço para mim, né, para minha esposa, né? Deixa eu vou até fechar a câmera em você, é exclusivo. Sim, agora. Vai um abraço para minha esposa que está em casa orando, a Rosana, né? Te amo, Deus te abençoe também. Um abraço para minha filha Sofia, né, que está lá. Eu sei que ela vai perguntar: pai, meu beijo. Filho, um beijo para ti, filha, te amo. Para toda a galera da Save Base Missionária que tem se dedicado ali. Deus possa abençoar vocês também em nome de Jesus, e toda a cidade de São Francisco do Sul, os pastores, pastor Roberto, que tem me ajudado, servido a Save, a base, com muito amor, a dona Mônica, a pastora, toda a equipe, meus pais, o meu pai Nivaldo, minha mãe Marisa, que tem servido também com muito carinho a Save, nesse projeto do Perspectivas agora, que vai acontecer na igreja, que nós estamos em parceria com ela.
com a igreja presbiteriana. Eles oram todos os dias de manhã, das 6 às 7 da manhã, todos os dias, segunda a sexta, eles oram por esse projeto. Então, Deus abençoe vocês, obrigado por tudo. E para minha filha Isabela, que está aqui, né, me acompanhando, minha companheira também aí de 18 anos de lutas aí. Obrigado, irmão, te amo, tá? Deus abençoe vocês. E um abraço para toda a região aqui norte-catarinense, os pastores dessa cidade de Joinville, que a gente ama muito, que foram bênção para nós e têm sido até hoje. Obrigado por tudo, Deus abençoe em nome de Jesus. Ok, gente, e assim a gente vai fechando o Revista Vertical de hoje. Eu acredito que a gente conseguiu dizer tudo, inclusive com bastante ênfase, né? Ou seja, mais uma vez o nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua atenção. E não esqueça, gostou do conteúdo? Compartilhe, né? Compartilhe, manda o link aí no grupo da família, para os amigos. De repente você diz, olha, a minha agenda neste ano talvez eu não consiga fazer, mas eu conheço alguém que pode fazer. De repente, talvez eu diga, olha, eu não tenho como fazer, mas eu sei de alguém que pode, gosta, e inclusive você pode abençoar, né? Você pode inscrever a pessoa, bancar esse curso, patrocinar esse curso para a pessoa, né? Ele tem um investimento, toda a questão de material, são, como a gente falou, são alguns feitos via conferência, né? Algumas aulas via conferência, mas outras são presenciais, né? São professores do eixo Rio, São Paulo, Curitiba, que se deslocam para estar presencialmente ministrando o conteúdo do Perspectivas Brasil. Então fica aí o nosso convite para você. Siga também a Save Base Missionária nas redes sociais. Siga a Rede Vertical, @Rede Vertical Oficial. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook. Canal no YouTube, youtube.com/Rede Vertical Oficial. O nosso site sempre com informações também, né? Tanto de áudio quanto de vídeo. O redevertical.com. Gente, muito obrigado. Papai do Céu abençoe você e que possa você também estar engajado e com essa cosmovisão, né? Tendo esse prisma maravilhoso do grande comissionamento e dessa responsabilidade, que o nosso tema de hoje foi justamente falar sobre o chamado missionário. É para alguns ou para todos? Bem, a gente já contou isso aqui no programa. Você que está chegando agora, volta para o início e aí você vai ter todos os detalhes sobre esse bate-papo de hoje aqui, muito especial, com o pastor Juliano Pacífico Abreu. Gente, um abraço, fique por aqui e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Apresentamos Revista Vertical com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. Revista Vertical. De segunda a sexta, o nosso encontro é aqui. A maior audiência do rádio é nossa! É nossa! Vertical FM! Vertical.